é, vamos voltar aí ao conceito de complexidade de algoritmos, certo? Oxe, parou de novo, professor? Pronto, vamos lá. Então, vamos... conceito de complexidade de algoritmos, né? A complexidade de um algoritmo ele vai ser a quantidade de trabalho necessária para a sua execução. Isso se expressa em função de operações fundamentais, e isso depende do algoritmo e dos dados que esse algoritmo vai trabalhar. A quantidade de trabalho, normalmente, ela é função do tamanho da entrada de um algoritmo. Então, esse tamanho da entrada ele vai afetar o tempo de resposta do algoritmo. E a depender do problema, se a gente for pegar, por exemplo, o problema de ordenação de vetores, nós temos alguns algoritmos prontos e a gente tem que escolher qual algoritmo utilizar. A gente tem algumas opções. Mas qual algoritmo a gente escolhe? E aí a gente se depara com formas de a gente medir isso, né? Então a gente pode pensar complexidade espacial, quantidade de recursos que eu aloco, né? Então tipicamente memória, ou a complexidade temporal, que é a quantidade de tempo que eu demando para executar aquele algoritmo, certo? Bem, e o que é que nós temos, né? Nós vimos que medir diretamente o tempo não é algo factível. Ainda mais que eu tiver que escolher um algoritmo entre várias opções, é muito mais interessante eu analisar o algoritmo previamente antes de executar ele, em especial quando eu vou executá-lo para uma entrada grande, que vai demandar muito tempo de execução. Então, tipicamente, a gente tenta mapear esse problema da quantidade de tempo utilizado pelo número de instruções necessárias para resolver o problema. Em ambos os casos, a gente pensa na complexidade de acordo com o tamanho da entrada. Bem, e aí a gente vai pensar em 3 escalas de complexidade. O melhor caso, caso médio e pior caso. Tipicamente, nós vamos focar no pior caso. O caso médio, nós falamos que ele depende de você fazer uma análise mais extensa de todas as possibilidades de entrada e fazer uma média dos efeitos daquelas possibilidades na execução do algoritmo. O melhor caso não tem significância para a gente, porque muitas vezes é um caso de exceção, é um caso que não vai impactar em absolutamente nada na execução do algoritmo. Então, normalmente, a gente está preocupado com o pior caso. Qual é o pior cenário de execução? Nas 3 escalas, o algoritmo retorna a complexidade. Eu vou ter uma função, né, que vai retornar a complexidade de um algoritmo com entrada de, por exemplo, tamanho n, tipicamente. E como eu falei, né, a melhor caso não tem utilidade prática, do caso médio, em geral, é difícil determinação. Tem alguns casos que a gente usa o caso médio, a gente não vai falar dele agora, mas mais na frente, quando a gente falar do Quicksort, por exemplo, a análise de caso médio ela é utilizada. A gente vai representar a complexidade a partir de uma notação chamada O. A gente vai mensurar o pior caso, né? E vai inferir qual é a tendência daquele algoritmo. Então, se eu tenho um algoritmo que ele é O de N, é porque ele tem uma tendência linear. Exemplo de algoritmo desse, eu tenho uma lista de números e eu quero encontrar um número naquela lista. Fazer uma busca, é uma busca linear, né? Então, quanto maior a lista, maior o tempo que eu vou ter para achar os números. Não? Então,
que é que eu quero dizer com algo linear? Quer dizer que se eu dobrar o tamanho da lista de números, eu vou tipicamente dobrar o tempo de busca. A gente normalmente tenta pensar em complexidades a partir de classes de problemas. A gente falou um pouco já das funções, mas aí nós temos essas classes de algoritmos, né? Complexidade constante, linear, logarítmica, n log de n, quadrática, cúbica, exponencial. Constantes são algoritmos que independem do tamanho da entrada, tem um número fixo de instruções e eles sempre vão ser executados daquele tamanho fixo. Então, executar uma operação, depende do que eu tenho aí de entrada. Algoritmo de complexidade linear, eu tipicamente alguma coisa que eu executo um conjunto de operações em cada elemento da entrada. Exemplo, pesquisar elementos de uma lista. Então, isso é um algoritmo linear, né? Como a gente falou, ele escala linearmente, por isso que ele é linear. Complexidade logarítmica. Tipicamente, nós temos complexidade logarítmica quando eu tenho um problema e eu divido ele em partes menores. Eu divido, por exemplo, pela metade. E aí eu vou atuar na metade daquele problema, aí eu posso também dividir na metade e assim por diante. Nós vamos falar de algoritmos desse tipo. O algoritmo da busca binária, nós vamos ver, é um algoritmo de complexidade logarítmica. E o algoritmo de complexidade n log de n, ele combina uma abordagem de divisão de problemas menores com uma abordagem de percorrer os elementos. Então, eu vou juntar essas duas técnicas. A maioria dos algoritmos de ordenação externa, dos bons algoritmos, eles são algoritmos de complexidade logarítmica. Bons algoritmos que nós utilizamos, n logarítmica, dos algoritmos que nós utilizamos para a ordenação de vetores. A complexidade quadrática, O de n ao quadrado, eu tenho itens que são processados um loop dentro do outro. Então, por exemplo, operação aqui que eu tenho, eu entro para cada linha de I, para cada coluna de J, eu realizo essa operação aí numa matriz resultante, que é a soma dos componentes I e J da matriz 1 e da matriz 2. Complexidade cúbica, eu combino loops 3 a 3, eu tenho um loop dentro de outros dois. Exemplo de operação desse tipo. Imagine que você faz um cálculo aqui de uma soma de um componente K do vetor, vai somar aos valores do componente J da matriz. Aí você vai fazer isso para cada componente de K, para cada coluna J, para cada linha aí. Você tem 3 loops entrelaçados. E complexidade exponencial a gente chama de O de 2 elevado a N. São problemas que a gente tem de força bruta. Eu combino soluções. Geralmente não são úteis do ponto de vista prático, mas a gente vai falar de alguns deles. Eles são problemas chamados intratáveis. E, tipicamente, aqui a gente vê como esses problemas escalam. O que escala por valores muito maiores é o de complexidade exponencial, né? Então, quando eu escolher uma solução, exemplo de ordenação de vetores, a gente vai ver os primeiros algoritmos de ordenação de vetores que a gente vai mostrar são de ordem quadrática, mas a gente tem um algoritmo de ordenação de vetores que é n log de n, e a gente vai mostrar que se eu tenho uma solução quadrática, n log de n, qual é a que vai gastar menos tempo de execução, n log de n. Tipicamente, se a minha entrada crescer muito, eu vou ver que n log de n é muito mais vantajoso que o n ao quadrado. Então, para calcular a complexidade de algoritmo, deixa eu analisar o pior caso. Eu devo fazer no programa como um todo. Eu tenho algumas coisas que eu posso observar com algumas combinações, né? Então, se eu tenho uma função que ela ela é O de f de n, eu vou desprezar as constantes. Então, se eu tenho algum algoritmo que ele por exemplo,
para um vetor de tamanho n, ele é 3n ao quadrado mais 4n, eu vou desprezar as constantes, então eu vou pensar no n ao quadrado, e eu vou pensar naquele que é maior, aquele que maximiza a combinação. Então, eu sei que vai prevalecer o n ao quadrado ao invés do 4n. Não? Então, não vai ser 2n ao quadrado mais 4n, vai ser somente o n ao quadrado. Eu vou dizer que ele é O de n. E a gente vai apresentar aqui. Vocês estão acompanhando? Sim, professor. Então, a gente vai apresentar aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é o da busca sequencial. O que é uma busca sequencial, gente? Eu tenho um vetor, eu quero procurar um elemento nesse vetor. O que é que eu faço? Eu vou de elemento em elemento até achar o elemento que eu quero. Qual o maior número de passos que eu vou gastar aqui, gente? Vai ser alguma coisa proporcional a n ao quadrado, a n, né? Se o tamanho do vetor é n, vai ser alguma coisa proporcional ao tamanho do vetor. Eu vou fazer esse for de 0 a menor que tamanho, de 0 a n, por exemplo, se o tamanho for igual a n. Menor que n, de 0 a n menos 1. Então, eu vou executar esse for. E o que tiver dentro dele, eu vou executar n vezes. Se vocês forem seguir a chamada lei de Murphy, vocês vão achar o elemento em que posição? Na última. Não, exatamente. Ou até ele não vai estar lá. Então, eu vou executar com n posições, né? Então, quantos passos eu vou executar? Vou executar alguma coisa proporcional a n passos. Se o vetor for ordenado, eu consigo melhorar isso, gente? Consigo. O que é que eu faço se o vetor for ordenado? Se eu estou procurando o 7, cheguei numa posição, li o 5, cheguei na outra posição, li o 8. Tem 7 no vetor? Não. Não. Então, se tiver 1000 posições para frente, eu posso parar minha busca. Então, eu coloquei aqui uma modificaçãozinha que ele melhora, né? Então, no pior caso, talvez eu não tenha que percorrer os N elementos. Mas isso é uma otimização leve, porque o algoritmo em si ele ainda é linear, né? Mas a gente pode melhorar isso. Então, se eu estou buscando um vetor ordenado, a gente vai usar uma técnica, certo? Ao invés da busca linear, que é essa que a gente está vendo aqui, que ela é similar a uma coisa que talvez alguns de vocês não conheçam. Vocês conhecem o conceito da lista telefônica? Sim, professor. É exatamente isso que eu vou falar. Conhece a lista telefônica ou então um dicionário? Imagina que eu quero procurar alguma palavra no dicionário. O que é que eu posso fazer? Eu abro o dicionário pela metade. Se eu estou procurando, sei lá, G e caio na letra K, o que é que eu vou fazer? Se eu abrir na letra K, então eu tenho de A a K em um lado e de K a Z no outro. Então eu vou procurar em que lado, gente? No lado que está de A a K, não é isso? Eu abro na metade, por exemplo. Aí eu caio talvez na letra E. E aí eu vou de A a E ou de E a K? De E a K. Aí talvez eu abrindo eu possa cair no G. Então, é uma técnica que a gente usa. Essa mesma técnica eu posso usar para um vetor ordenado. Então, um vetor ordenado eu vou chegar aqui, onde está o número 25 no vetor. Então, eu tenho aqui 8 posições, eu vou na quarta posição. Quem foi que eu achei na quarta posição? O 5, né? 25 é maior ou menor que o 5? Maior. Então, eu vou procurar da posição de 1 a 4 ou da posição de 5 a 8? De 5 a 8. O que é que eu vou achar da posição de 5 a 8?
Vou na metade, que é a posição 6. Achei o 20. 25 é maior que 20. Então, eu vou procurar agora onde? Dá de 7 a 8. Achei o 30. 30 é maior que o 25. Então, aí eu vou ter que procurar o quê? Não tenho mais posição antes do 30, né? Então, eu não achei. Eu resolvi o problema com 3 passos. Isso aí, se vocês forem analisar, no pior caso, ele é log de n na base 2. O que quero dizer com log de n na base 2? Eu estou falando que com 8 elementos, eu preciso de 3 passos, que é 2 elevado a terceira igual a 8. Então, log de 8 na base 2 é 3. Né? Mas isso é muito poderoso, porque com 1024 elementos, eu vou precisar de quantos passos? 10. 10 passos, exatamente. Né? Então, com 1024 elementos, eu vou gastar 10 passos. Então, isso é muito poderoso. E aí eu tenho um algoritmo que faz isso. E se a gente for analisar esse algoritmo, eu vou ver que, e fazer um teste de mesa, eu vou ver que essa interação do while ela é feita proporcional a log de n na base 2. Eu vou fazer quantas operações? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 operações cada vez que eu entrar no while. Então, isso vai ser 6 log de n na base 2 mais 3 atribuições. Se eu desconsiderar as constantes e pegar qual é a função que predomina, eu digo que isso aqui é O de log de n na base 2. Certo? E aí a gente visitou a busca sequencial, a busca sequencial ordenada e a busca binária. Certo? E o que resta para a gente agora? O que a gente vai fazer agora? Vamos visitar outro problema da ordem. E aí vai usar a ordenação que vocês já devem ter aprendido, que é a forma mais intuitiva de ordenar, mas também é mais ineficiente, que é a primeira forma que a gente aprende, que é chamada ordenação de um vetor em bolhas de ordenação. Que basicamente o que é que você faz? É o bubble sort, ordena em bolha, em pedregulho. Qual é a ideia do bubble sort? A ideia do bubble sort é você pega seu primeiro elemento e aí você vai comparar 4 com 2. 4 é maior, então troco. Aí eu vou agora para o 2. 4 com 3. 3 4 é maior, troco. 4 com 0. 4 é maior, troco. 4 com 9, não é maior, continua. 9 com 3, troco. 9 com 5, troco. 9 com 7, troco. Fiz uma primeira interação. E aí eu vou repetir, fazer novas interações para cada n-1 elemento do vetor. E depois de n-1 interações, eu vou executar. E se eu verificar aqui, eu vou ver o que, gente? Para i igual a 0 até i menor que n. Então, o que é que eu tenho aí? Eu vou executar o primeiro for quantas vezes? N vezes, que é de 0 a n menos 1. E o segundo for eu vou executar quantas vezes? De 0 a quanto? N menos i menos 1. Então, quando o i for 0, vai ser de 0 a n menos 1. Então, vou executar n vezes. Quando o i for... O i for 1, eu vou executar de 0 a n menos 2. Então, eu vou executar n menos 1 vezes. E aí eu vou contar quantas interações de fato eu executo. Eu vou executar n-1 vezes para a primeira interação, n-2 vezes para a segunda, n-3 vezes para a terceira, até que isso chegue a n-1, quando eu vou executar somente uma interação. E se eu somar as interações que eu vou executar nesses dois fors, eu vou querer somar isso aqui, n-1, n-2, n-3, n-4, mais 4, 3, 2, 1. Isso aqui é o quê?
N-1, N-2, N-3, 3, 2, 1. Isso aí é uma sequência que é uma progressão aritmética, só que estou vendo ela de trás para frente, que seria de 1 a N-1. Se eu pensar nisso como uma progressão aritmética, eu sei que eu consigo calcular a soma desses elementos pegando o primeiro elemento, o último elemento e dividido pelo total de elementos. Então, eu vou ter aqui n vezes n menos n são meus dois elementos, multipliquei pelo total de elementos, que é n. Então, eu tenho n menos 1 mais 1, o primeiro elemento e o último. Eu tenho n menos 1 elementos, então n menos 1 mais 1 dá n, vezes n menos 1, dividido por 2. Então, você vai ter aqui no final n ao quadrado menos n sobre 2, é o número de interações que eu executo esses passos aqui, 1, 2, 3, 4 passos. Então, vai ser 4 vezes esse n ao quadrado menos n sobre 2, né? Então, isso daí vai ser alguma coisa na ordem de n ao quadrado, porque o n ao quadrado vai prevalecer, certo? Então, é um algoritmo que ele é quadrático. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se você gasta um tempo x para ordenar um vetor com 10 elementos, se o seu vetor agora tem 100 elementos, você vai gastar 10 vezes mais? Não, você vai gastar 100 vezes mais, porque ele é n ao quadrado. Então, ele escala de forma quadrática. E se eu tiver 10.000 elementos, 10.000 elementos, então eu pulei de 10 para 10.000. 1.000 vezes mais? Não, eu vou gastar 1 milhão de vezes mais de tempo, porque é n ao quadrado. Tá claro? Bem, vocês já foram apresentados a possibilidade de algoritmos recursivos? Sim. Bem, então, se você já for apresentar os algoritmos recursivos, você tem uma forma elegante de fazer o algoritmo fatorial. Quanto é 0 fatorial, gente? A definição de 0 fatorial é 1, né? É 1. É 1. E quanto é n fatorial? N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial, não é isso? Isso. Isso. Então, se eu colocar essa definição matemática aqui, eu crio uma função recursiva. Isso funciona bem porque de qualquer n maior que zero, você chega até a base da recursão, que é n igual a zero. Então, você consegue resolver o algoritmo, né? Mas, se eu te pergunto quantos passos eu executo num fatorial recursivo, vocês sabem me dizer? Como é que eu veria isso? Eu tenho o tempo, a quantidade de passos, né, em função de n. Quando n for zero, eu vou executar somente o se e o return, 2 passos. E quando n for maior que zero, eu vou executar o if e o return, ok? 2 passos. Mas eu vou executar também o quê? A chamada da função, só que em vez de ser com n, vai ser com n menos 1. Então, vai ser 2 mais o tempo que eu gasto para n menos 1. Então, na verdade, o t de n vai ser 2 mais t de n menos 1, quando n for maior que 0. E aí a gente vai derivando isso. Então, t de n é t de n menos 1 mais 2. Só que t de n menos 1 vai ser quem? T de n menos 2 mais 2. Aí eu vou somar, né? Então vai ser t de n menos 2 mais 4. E t de n menos 2 é t de n menos 3 mais 2. Então aí eu vou ter t de n menos 3 mais 6. E eu vou ter como uma forma geral, t de n vai ser t de n menos k mais 2k. Se eu for desenvolvendo isso até k igual a 0,
eu vou obter que esse algoritmo ele vai ser linear, ele vai ser O de n, ele vai ser uma função linear. Então, essas ordens vistas, uma coisa importante, eu estou definindo o limite superior do algoritmo, né? Qual é a quantidade de passos que ela executa no pior caso, certo? Existem também limites inferiores, que são pontos onde eu não consigo otimizar mais, a gente chama isso de notação ômega. A gente vai falar um pouco disso ao longo do curso, certo? E esse é o ponto que eu queria tratar com vocês. Vocês têm alguma dúvida, Professor, alguma questão? eu tenho uma dúvida. Na hora que o senhor falou que o else, eu não entendi se você contou o passo do if também, mesmo quando entra no else. Que na minha cabeça, se entra Não, no você else, não. conta o passo do if e aí você vai pensar, ou você executa o then, né? Porque na verdade não tem o then explicitamente no C, ou você executa o Seria a mesma quantidade de passos ou não? Se cai no exatamente if, a mesma quantidade de passos, massa. Valeu. certo? Então seria a mesma quantidade de passos. Ok, gente? Então, eu vou. A gente fecha essa aula agora, né? E na próxima aula a gente vai tratar de mais alguns exemplos. Eu sugiro que vocês revisitem aí as propriedades de logaritmo e as propriedades de progressão aritmética, que a gente vai usar um pouco. Progressão aritmética e progressão geométrica. Ok? Tranquilo, professor. Ok, professor. Ok, então, gente. Isso. Então, até a próxima aula. Boa noite, professor.